a fé que opera milagres. Será que a sua fé está operante? Está operando milagre? Ou aqui, você é naufrágio na fé? Você tem hora que acredita, mas tem hora que não acredita. Tem hora que diz que vai, mas não vai. Ô Jesus, tem misericórdia. Mas hoje, ali está, capítulo 11, verso 40. Abra no capítulo 11, mas apenas os versículos 1 ao 5. Vou ler, a igreja se coloca em pé em reverência à palavra. Diz assim o texto, João capítulo 11, 1 ao 5. E Maria era aquela, vou ler o primeiro, comecei do 2. Estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Guarde essa expressão, aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Verso 5. Ora, Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro. Toma assento em nome de Jesus. Quando a gente lê esses primeiros versículos do capítulo 11, nós aprendemos aqui que Jesus amava esta família. Especificamente no versículo 3, aonde lemos que Jesus amava muito a Lázaro. Mas a gente precisa entender que a questão de Deus nos amar, e eu quero dizer isso com muita propriedade, porque eu a cada dia procuro descer o máximo que eu posso, Porque muitas vezes o fundo do poço, o poço é muito fundo e a corda é curta. O balde é pequeno, a corda é curta. Mas eu procuro descer o máximo nesse poço da profundidade do conhecimento para trazer algo novo para os irmãos dentro de uma passagem que é muito conhecida. Mas a gente tenta aprofundar um pouquinho mais. E eu lendo esses versículos aqui, eu falei: meu Jesus, não é pelo fato de que Deus nos ama que nós estaremos isentos de ficar doente, de nos enfermar, de até vir ao óbito. Alguém estranha quando Deus não responde uma oração. Poxa, a gente orou tanto para o fulano de tal e ele morreu. Uns Jesus cura, outros Jesus leva. Tudo é resposta de Deus para mim e para você. A gente precisa entender isso. Você vê aqui que, Marta era uma pessoa que Jesus amava. Ele amava toda a família. Era aquela que serviu o Senhor enquanto Maria, aos seus pés, estava ali ouvindo as suas palavras maravilhosas, e Marta estava lá na cozinha. Jesus amava a Marta. Jesus amava a Maria. E como? Porque diz aqui que Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos. Ou seja, Jesus amava Marta, Jesus amava Maria. Mas no versículo de número 3 diz: mandaram-lhe, pois, suas irmãs a dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Então Jesus amava Marta, Jesus amava Maria,
Jesus amava a Lázaro. Só que no versículo 4, está escrito que Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E no verso 5, fecha as cortinas daquilo que eu estou tentando passar para os irmãos. Olha o que diz o verso 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã, isso é, Maria, e amava também a Lázaro. Mas o fato de ele nos amar não quer dizer que eu não venha ficar doente, que eu não posso vir ao óbito, que eu não posso passar pela crise. Não, olha, eu creio piamente em Deus, Deus me ama, então eu estou isento de passar por problema. Nananina, não. A Bíblia fala que Jó, ele tinha um perfeito relacionamento com Deus. Sim ou não? Mas olha o estado que Jó ficou. Será que era a maldição de Deus? Não. Será que Deus estava pondo a mão nele? Não. Deus estava provando a sua fé. Mas aí você vê o final que o Senhor lhe deu. Por quê? Porque Deus é muito misericordioso. Então, não tenta entender o processo. Tenta compreender o final dessa história. Talvez você não sabe o porquê está sofrendo tanto. Talvez você não está entendendo esse processo que você está passando. Olha o processo. Jesus amava Marta, Jesus amava Maria e Jesus amava a Lázaro. Mas ele veio ao óbito. Jesus amava. Então, a questão dele nos amar não nos isenta de passarmos por lutas, por enfermidade. Às vezes você está sendo um fiel dizimista e de repente está desempregado. Como entender? Meu Deus, o pastor falou que se a gente... Eu falei mesmo, é verdade. Que se a gente for fiel no dízimo, Deus sempre abre as portas, mas eu estou desempregado e agora? Isso não é definitivo. Isso é o processo. Tá? Isso é um processo que você está passando. Mas você vai ver aquilo que sempre eu falo aqui, que com Deus há sempre o final feliz. Com Deus você não vai chegar no final derrotado, não. Pelo contrário, você vai chegar vitorioso, como aconteceu com Lázaro. Jesus chegou, bastante atrasado. Mas quando ele chegou, ele resolveu a situação. Quando Jesus chegou, ele resolveu o problema. Qual é o problema? Agora o nosso irmão Lázaro já cheira mal. Tira a pedra. Tiraram a pedra, Jesus bradou, Lázaro saiu para fora e o nome do Senhor foi glorificado. Interessante essa questão de amar. Quando Jesus foi até o sepulcro, e aí ele vendo todo mundo chorar, a Bíblia diz: Jesus chorou. Aí prova esse amor que Jesus tinha pela família, especificamente para Lázaro, que a Bíblia diz que quando Jesus chorou, os judeus olharam e disseram: vede como o amava. Ou seja, está vendo? Ele nos ama, mas não é porque ele te ama que você não vai passar na prova. Pelo contrário, a Bíblia diz que o Senhor repreende e ele até castiga. Está lá na carta, ou está lá no Apocalipse 3 e o verso de número 19. Deus dizendo, lá brada Jesus falando: eu repreendo e castigo, até castiga, a todos quanto ele odeia, a todos quanto amam. Ou seja, até quando Deus te ama, você vai passar provação, luta, dificuldade, mas você vai ver que o final vai ser de vitória e não de derrota. Amém? Fica em pé.